Hoje eu quero falar sobre um tema que está muito em alta, mas que muita gente está se iludindo. Manifestação. E não, eu não vou te prometer uma fórmula mágica. Eu vou te mostrar por que você pode estar fazendo tudo certo e mesmo assim nada muda. Talvez o que esteja te travando não seja o universo, seja o seu emocional. Lá no começo do meu processo de cura, eu conheci a lei da atração. E assim como você, eu também fiz diversas técnicas. A técnica do espelho, das afirmações, da visualização, o escrever no caderno, aquela escrita do 369, assistir o filme O Segredo, e nada funcionou. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia entender de jeito nenhum, que é o soltar. E se você não solta, você não manifesta. E nada disso estava funcionando porque eu estava vibrando na escassez, no apego, no controle. E aí, quando você está nessa energia, nada funciona, né? E só agora, 2 anos depois que eu iniciei o meu processo de cura, que a minha ficha caiu. Que você só consegue vibrar na energia daquilo que você quer se você tiver com o seu emocional minimamente cuidado. Você quer muito uma coisa? Normal. Só que quando você entra naquele desespero, porque é o que acontece, porque a gente se desespera, você não está vibrando desejo. Você está vibrando escassez, falta. É como se você estivesse reforçando para o universo que você está incompleta, que você está desesperada, que você precisa daquilo para agora. E isso não é vibrar na energia do seu objeto de desejo. Você não vai conseguir. É como se fosse uma criança no shopping pedindo muito para a mãe uma coisa e a mãe diz que não vai dar. A criança entra em desespero, ela não tem, ela precisa, ela quer aquilo. Então, quando você está nesse desespero, você não consegue ter aquela energia boa, você tem a energia da falta. E quanto mais você vibra na energia da falta, mais falta o universo vai te dar. Quanto mais você vibra naquela energia do eu não tenho, é isso que o universo vai entender. Você não tem. E vai continuar sem ter. E aqui vem sobre manifestar pessoas. Primeiro de tudo, você tem que entender que a pessoa tem o livre arbítrio. Ela vai se ela quiser, quando ela quiser, tá? Segundo, você entender o porquê que você quer aquela pessoa na sua vida. É amor, é capricho, é simplesmente porque você tem medo de ficar sozinha. E eu digo isso por experiência. Quando eu entrei no meu processo de depressão, todas as pessoas que eu gostava, amigos, pessoas que me viram crescer, me viraram as costas. E eu passei quase 3 anos parada com a minha vida, esperando essas pessoas voltarem, pedindo a atenção dessas pessoas, pedindo para que elas me ouvissem, sinalizei de todas as formas. E eu falo isso para você por conta dessa experiência que eu tive. Você primeiro precisa entender por que você quer essa pessoa na sua vida. Segundo, depois de tudo, de todos esses questionamentos, se você ainda quiser essa pessoa, se você ainda achar que vale a pena ter essa pessoa na sua vida, seja uma pessoa para romance, amizade, algum familiar, não importa a pessoa, você quer alguém na sua vida. Você avaliou e descobriu que ainda assim você quer essa pessoa na sua vida, é você entender que as pessoas gostam de pessoas interessantes. E você só não está conseguindo enxergar. Você vai começar a vibrar na energia de atrair essa pessoa quando você olhar para si. Quando você começar a cuidar de você.
quando você entender que você não precisa ficar implorando. Se você foi, assim como eu, impulsiva, atrás das pessoas e ainda assim a pessoa se afastou de você, deixa a sua imagem descansar perante essa pessoa. Foca em você. Não é fácil. Eu digo isso porque passei por isso. Eu sei o quanto que a gente fica desesperado, olha o telefone o tempo todo, começa a fazer postagem para ver se chama a atenção da pessoa, mas não vai funcionar. Quando você olhar para você, e isso aconteceu recentemente comigo, quando eu foquei em mim, no meu autocuidado, no meu emocional, no reconstruir a minha vida. Eu um dia fiz uma postagem no meu Instagram e recebi um monte de comentários. Quando eu disse que eu virei a chave e tudo mais, apareceram as pessoas para dizer que bom, que eu era guerreira, que eu era muito forte, que eu isso, que eu aquilo. E ali eu entendi que muitas daquelas pessoas eu já nem queria na minha vida. Que um dia eu desejei trazer essas pessoas, atrair essas pessoas de volta para a minha vida. Mas era só porque eu queria que alguém me escutasse, porque eu queria que alguém me acolhesse, porque eu não queria ficar sozinha naquele momento. Então, se você tenta manifestar alguém, primeiro de tudo é você observar se você realmente quer essa pessoa na sua vida, porque essa pessoa tem uma importância, ou se é um medo de ficar sozinha, se é ego, se é capricho. E se for também, tudo bem, normal, somos seres humanos, vamos ter esses defeitos mesmos. Agora, sobre manifestar uma vida de abundância, uma vida que você deseja de prosperidade, de sucesso em alguma área, pode até ser um empreendimento que você sonha em ter, só vai acontecer quando você também entender que não adianta você só desejar e não acreditar. Você precisa ser a primeira pessoa a acreditar. E aí eu vou usar um outro exemplo meu. Por conta dessa minha história com a saúde mental e por conta de ter perdido a minha mãe por Alzheimer e acreditar que o Alzheimer da minha mãe veio em decorrência a muitas dores que ela se calou durante anos, eu me interessei pela área de neurociência. Só que para eu ser uma neurociência de sucesso como eu quero, eu vou manifestar sim. Mas como que eu vou vibrar nessa energia? Trilhando aquele caminho. E como é que eu fiz? Eu fui fazer vestibular, eu faço graduação de biologia. Muita gente me disse, porque eu quase me formei em administração, abandonei porque a minha saúde mental já não aguentava mais. Eu já estava no meu processo de depressão, só não aceitava ele. Então as pessoas, algumas pessoas hoje me diziam, a volta para a administração, conclui e aí você faz uma especialização em neurociência. Só que hoje o meu foco mudou. Hoje o meu foco em ir para a neurociência não é só para entender do comportamento do consumidor. Eu quero entender do cérebro humano. Eu quero tentar ajudar algumas pessoas, o máximo, na verdade, de pessoas que eu conseguir com o meu conhecimento. Só que para eu chegar nesse patamar que eu quero e que eu desejo, eu preciso vibrar nessa energia. E como que eu vou vibrar nessa energia? No meio do caminho. Na minha graduação de biologia, que não é fácil, é uma área totalmente desconhecida para mim, mas que eu estou me dedicando. Porque no meio desse caminho, o universo ele vai abrindo os caminhos. E estou aqui, criando meus conteúdos, falando com vocês, trazendo toda a minha experiência. Hoje eu não tenho audiência, hoje eu falo para quase ninguém, mas eu já melhorei, porque eu tenho canal desde fevereiro, se eu não me engano, e
meus vídeos, apesar de poucas visualizações, no início ele só tinha uma visualização, 2. Hoje já bate 20, alguns já bate 100. As coisas estão acontecendo porque eu estou vibrando naquela energia do acreditar, do saber que vai dar certo, porque eu estou falando a minha verdade, eu estou aqui trazendo uma história real, eu não estou aqui falando por conhecimento raso. Pode ser raso do ponto de vista profissional, mas eu estou falando da minha experiência e que certamente bate com a sua história em algum momento da sua vida. Manifestar é isso. Você só consegue manifestar algo ou alguém quando você começa a acreditar em você, a se olhar, a se achar interessante de verdade, a parar de acreditar naquilo que as pessoas falam. Não adianta você vibrar na falta, na escassez. Você consegue até atrair aquilo ou aquela pessoa para a sua vida. Mas se você tiver com seu emocional em frangalhos, você vai repetir o ciclo. Você precisa estar minimamente com o seu emocional blindado. Parar de dar ouvidos ao que as pessoas dizem. Parar de ficar ali só olhando para aquela pessoa vivendo a vida dela e paralisando a sua. Quando você para de viver a sua vida, você está vibrando na falta. Quando você passa o seu dia pensando 24 horas no que a pessoa faz, no que a pessoa fala, no que a pessoa come, se a pessoa está feliz, a cada foto que você vê da pessoa se divertindo, você entra em desespero, você pode ter certeza que técnica nenhuma da lei da atração vai funcionar. Porque a lei da atração não é magia, não é simpatia, ela é ciência, ela é vibração. É como você querer conectar um Wi-Fi e não saber a senha dele. Você não vai casar, não vai conseguir. É isso que é manifestar. Não adianta você fazer técnica do espelho, visualização, escrever carta para o universo. Não adianta você fazer aquele quadro de visualização, ter na tela do celular, ter um quadro imenso na sua casa. Pode fazer tudo isso. Que se você não tiver autocuidado, autoconhecimento, se você não se olhar, não se cuidar, não começar a caminhar em busca daquilo que você quer, você vai estar vibrando na falta. E quem vibra na falta não consegue. Então, não é sobre espelho, não é sobre o universo, é sobre você, sobre o quanto você está disposta a se olhar com verdade, a enxergar tudo aquilo que você precisa modificar na sua vida. É se olhar com verdade sem se enganar. Quer manifestar algo? Começa por dentro. Porque quando você começa a mudar por dentro, o universo te responde de forma diferente. E aí, toda e qualquer técnica que você fizer vai te ajudar a vibrar lá em cima, naquela energia que a lei da atração diz. Enquanto você estiver aí sem se olhar, sem parar de dar ouvido ao que as pessoas dizem, deixando as pessoas alugarem um triplex na sua mente, não vai rolar. O universo não vai te responder. Pode ter certeza disso. Agora é aquele momento em que eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar. O YouTube adora quando você faz isso, porque você me ajuda, você ajuda o meu pequeno canal a crescer, a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo qualquer coisa relacionada ao assunto. Pode ser que você está trilhando, pode ser que isso te tocou em algum lugar, que você vai pensar sobre o assunto, mas comenta. Só comenta aqui embaixo que eu já vou ficar feliz. Bota um coraçãozinho que também tá valendo. E é isso. Até o próximo vídeo.